autora do próprio destino. Hoje eu vou te contar a história mais pesada que já vivi e como Lilith entrou na minha vida no exato momento em que eu fui destruída para me reconstruir. Eu fui roubada por um falso xamã, perdi dinheiro, confiança e o plot twist foi que quem tentou me derrubar me ensinou a voar. E esse vídeo também é um alerta. Nem todo mundo que fala de espiritualidade é luz. Antes de tudo, você precisa entender quem é Lilith. Lilith não é uma deusa dócil. Ela não é feita para agradar ninguém. Ela não veio para ser aceita. Ela veio para romper estruturas. Na raiz mais antiga mesopotâmica, Lilith aparece como um espírito noturno, associada ao desejo, à liberdade e ao indomável. Na tradição judaica, ela foi a primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro, não da sua costela como Eva. Eles eram iguais e livres. Quando Deus disse para ela se submeter, ela recusou. Lilith não aceitou estar abaixo e foi banida do paraíso por isso. E desde então foi chamada de demônio, de perigosa, de selvagem. Mas a verdade é que isso revela algo muito mais sobre o medo coletivo do que sobre ela. Porque Lilith representa algo que o mundo tenta apagar. A mulher instintiva, a mulher que não aceita migalhas, a mulher que confia na própria intuição. A mulher que prefere ser exilada do que ser submissa. A rebeldia contra o controle. A mulher que tem consciência do seu poder e sabe que sua sexualidade é sagrada. Se tornando então, muito antes de ser demonizada, uma deusa. Ela é o estado de consciência dentro da mulher. É a parte sua que nunca se esqueceu de quem é. Ela é a parte de você que diz, isso não está certo, mesmo quando todo mundo diz que está. Ela é a energia que desmascara ilusões. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de deixar o paraíso, ela foi exilada, rejeitada, apagada da história. Mas o que poucos falam é que em algumas tradições ocultistas dizem que foi nesse exílio que ela encontrou Satanael, também conhecido como Lúcifer. Satanael teria se apaixonado por Lilith, e com isso ela se tornou um símbolo da sedução, do desejo e da sexualidade. Mas Lilith seduz porque é livre, e liberdade atrai. Lúcifer, o anjo que caiu por se rebelar. Lilith, a mulher que foi expulsa por não se submeter. Percebe? Dois seres que escolheram a própria liberdade acima da obediência. E é por isso que em algumas correntes espíritas e ocultistas existe a ideia de que houve uma conexão entre eles, não como um romance de contos de fadas, mas como um encontro de forças. Dizem que Lilith se tornou a rainha do inferno. Acredito eu que o inferno é o lugar onde vivem as partes que foram reprimidas de nós mesmas. O submundo da psique humana, onde contém desejos reprimidos, sombras negadas, verdades escondidas. Lilith transita entre luz e sombra, sagrado e profano, criação e destruição. Ela não escolhe um lado. Ela está além da dualidade. Aqui entra algo que eu ainda estou estudando e que talvez eu traga em um outro vídeo sobre Lilith, Lúcifer e o próprio nascimento da humanidade. Porque se você olhar com os outros olhos, essa história não é sobre bem e mal. É sobre consciência, liberdade e ruptura de controle. Mas isso é um assunto para outro momento. E foi exatamente essa energia que entrou na minha vida
quando eu precisei encarar a verdade. Lilith não chegou como conforto, ela chegou como ruptura, como despertar. E despertar, convenhamos, nunca é confortável. Eu caí no pior golpe da minha vida, e o mais louco, que foi alguém que se dizia espiritual, um xamã, um desperto, um cara que dizia já ter vivenciado a frequência crística em um ritual de ayahuasca. Ai, juro, hoje eu dou risada, mas na hora não teve graça nenhuma. Eu conhecia ele há 4 anos. Nossa amizade se desenvolveu comigo ajudando ele em uma leitura de Tzolk'in. E agora, parando para pensar, deve ser bem triste ter que fingir ser uma pessoa e viver dentro de um personagem só para enganar os outros, né? Isso é tão vibração de escassez. Mas enfim, eu sabia que estava me aproximando de um demônio, mas botei a mão no fogo para me queimar. Pedi o mapa astral dele antes para analisar e só vi BO. No Tzolk'in também percebi um padrão red flag desde o início, mas mesmo vendo os sinais, eu ignorei. Pois sempre via ele de alguma forma tentando se aproximar de mim, sempre demonstrando que estava ali para me ajudar, que ele era muito grato pela minha ajuda com a leitura, fingindo ser meu amigo. E como já diz o ditado, não se pode dar brecha ao diabo, porque senão ele faz o quê? Manipula. Pois bem, eu digo demônio, diabo, mas lembrando que eu não acredito nesses seres malignos, sobrenaturais. Para mim, isso é o próprio ser humano e essa história vai te provar isso. Minha intuição gritava, mas eu quis ignorar e acreditar. E é aí que mora o perigo. Existem pessoas que estudam espiritualidade não para evoluir, mas para manipular. Tem um discurso perfeito, sabem exatamente o que você quer ouvir. Fingem ser de luz, mas operam no escuro e sabem ler você. Eu, no auge da inocência, realmente acreditei nas boas intenções daquele ser, porque eu acredito na consciência, nas pessoas despertas, na transformação. E eu estava em uma época da minha vida procurando por uma parceria de negócio, mas na real que eu não tinha nenhum projeto definido como tenho hoje, que nasceu inclusive desta queda. Usei meu sentimento de raiva como combustível para atingir meus objetivos. E foi um trampolim. Percebi que é exatamente nas nossas piores quedas onde a vida chama atenção para retomarmos nosso poder. Resumidamente, entrei em uma parceria de negócios com ele, onde supostamente organizaríamos retiros com medicinas ancestrais. Eu investi, e aí o jogo começou. Manipulação através dos meus sentimentos, da minha vontade de construir algo. E foi piorando com enrolação e falta de transparência. Em uma das nossas últimas conversas, ele ainda teve audácia de pedir para mim ir contra todos os meus instintos e confiar nele. Ali a minha ficha caiu e pensei, misericórdia, onde eu me enfiei. Até o dia que eu me posicionei e cobrei. E ele simplesmente me bloqueou e disse para eu ir atrás dos meus direitos na justiça. Isso no dia do meu aniversário. Muito filha da puta, né? Fiquei sem chão, desacreditada que isso tinha acontecido. Foi nesse momento que tudo mudou, porque foi ali que Lilith apareceu. Na verdade, ela estava me chamando há muito tempo, mas eu estava em negação, com medo do que ela iria mostrar. Quando eu aceitei Lilith, eu tive que encarar meu próprio submundo. A raiva, a revolta, o desejo de vingança. Mas ela me ensinou algo muito maior. Não é sobre se vingar, é sobre recuperar seu poder. Escolhi entregar esse caso nas mãos de Lilith e de outras deusas trevosas que me acompanham e me protegem,
como Kali e Hecate. Solicitei justiça divina e sei que um dia a conta vai chegar. Afinal, com bruxas não se mexe, né, deusas? Tem pessoas que podem conseguir muito dinheiro enganando, roubando e usando termos sagrados para manipular outras pessoas. Mas isso só revela a própria falta de caráter. São seres vazios de si, que tentam preencher o vazio com o dinheiro. Mas o vazio só irá aumentar enquanto não se curar da podridão interior. Mais miserável vai se tornar. Ó, até rimou a canalização aqui. Lilith me ensinou a olhar para essa situação e evoluir, não me vitimizar. O que os outros fazem de ruim conosco nunca é sobre nós, é sempre sobre o próprio nível de consciência limitado deles. Eu fui vítima, mas não aceitei ficar em papel de coitada por muito tempo. Reconheci minha parcela de responsabilidade sobre essa situação. Eu ignorei minha intuição. Eu confiei sem critérios. Eu estava desesperada por parceria. E isso me custou caro. Mas também foi o que me fez renascer. Foi uma grande lição para mim. Aprendi que confiança e lealdade é algo caro e não podemos esperar isso de pessoas baratas e muito menos de qualquer um. Muitas pessoas estão perdidas dentro dos próprios traumas e agem sem consciência, porque estão condicionadas aos padrões de escassez interior. E há um alerta às mulheres. Existem homens predadores. Você acha que nunca vai cair nisso, até cair. Então esteja atenta. Existem homens feridos, ressentidos com o feminino, e eles se aproximam, estudam você, fingem ser aliados, mas o objetivo é sugar. Por isso, mulheres, escutem isso. Nunca duvidem da sua intuição. Nunca silenciem sua natureza instintiva. Nunca terceirizem seu poder. Infelizmente, durante a nossa vida, estamos sujeitas a muitos momentos de injustiças. Pessoas irão quebrar nosso coração, com traições e falsidades, na amizade, nos negócios, no amor e até na família. Isso é fato. Todo mundo vai passar pela queda um dia. Esse mundo irá tentar corromper nosso caráter e nossa ética. Muitas pessoas estão machucadas e preferem culpar o ambiente, o meio, as circunstâncias, do que encarar o próprio submundo e se curar. São pouquíssimos os dispostos a encarar de verdade de frente seus monstros. Com Lilith, aprendi, precisamos encarar nossa escuridão e não ficarmos submissa e calada perante as injustiças. Devemos recuperar nosso poder, usar nossas ferramentas ao nosso favor e reconhecer que toda situação, por pior e mais difícil que seja, existe uma parcela de responsabilidade nossa. Isso é ser adulta. Isso é ser livre. A vida parece injusta, mas não é. Existem leis universais e uma hora o karma bate na porta. E nós, bruxas, podemos e devemos acelerar isso. Não como uma forma de vingança, mas invocando a justiça divina, as leis universais. E com Lilith, a justiça não falha. Ela não só cobra, ela faz a pessoa encarar quem ela realmente é. Não sei o que você está passando para ter chegado nesse vídeo, mas sei que não deve estar sendo fácil. Então, se você está escutando um chamado de Lilith, não a ignore. Não tenha medo dela. Acredite, ela quer te ajudar. Lilith nos ensina a ter limites claros, a não aceitar migalhas e nos ajuda a sair de relações, negócios e ambientes tóxicos. Ela também quebra a culpa, a repressão e a necessidade de aprovação. Com ela, você aprende a ser inteira novamente.
Com Lilith, você recupera sua autonomia e aprende a transmutar sua raiva em combustível de crescimento, sua dor em força, a traição em um despertar e uma queda em renascimento. Mas tudo isso vai de você, da sua consciência. A energia de Lilith é forte e muito poderosa. Como ela transita nos dois mundos, você também pode usar toda essa força para se vingar e destruir. Por isso, antes de aceitar, ativar e integrar essa energia, tenha muito claro qual é o seu objetivo. Evite sentimentos de vingança, porque isso pode te gerar uma obsessão, um desejo muito forte de destruir quem te feriu, te aprisionando no passado, e ao invés de te libertar, irá te prender. Lilith, se não bem integrada, pode trazer impulsividade, brigas caóticas e aquele sentimento de não preciso de ninguém, gerando dificuldade de confiar em um afastamento emocional. Também tem o perigo da sombra de seduzir e manipular emocionalmente as pessoas ao seu redor. Lilith não é boa, nem má. Lilith é potência. Ela revela, ela intensifica, ela expõe o que está escondido. Se você está inconsciente, ela te destrói. Se você está consciente, ela te liberta. Lilith não vem para te punir, ela vem para te fazer enxergar onde você se abandonou, onde você ignorou sua verdade, onde você entregou seu poder. Lilith não destrói sua vida, ela destrói as ilusões que você insistia em manter. Você não precisa se preocupar com vingança, precisa focar em recuperar seu poder. Peça a justiça divina para Lilith. Acredite, ela odeia injustiça contra as mulheres. E pode ter certeza, ela irá cobrar quem te feriu. Se você foi usada, manipulada, diminuída, injustiçada, se você já ignorou seu próprio instinto por medo do que ele ia te mostrar, eu estou organizando um evento perfeito para você. Um espaço para mulheres que pararam de se abandonar. Se você ainda quer ser salva, esse evento não é para você. Agora, se você quer recuperar seu poder de verdade, o link está na bio. Lilith está te chamando. Ignorar o chamado pode te custar caro.